Gente, é o seguinte, recebi um e-mail hoje do YouTube dizendo que eu não posso mais, fui suspenso, eu não posso mais criar canais no YouTube ou monetizar canais no YouTube por causa dos meus comentários, que foram infelizes sim, mas de maneira alguma foram mal intencionados e de maneira alguma defenderam qualquer ideologia extremista que você possa pensar. E eu sofri as consequências, eu perdi o flow, eu saí da empresa, eu saí do meu programa, eu pedi desculpas várias vezes, mas não acaba as retaliações. Parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente. E eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo, entendeu? Eu errei. Mas as consequências, elas estão muito fora de proporção, gente. Estão literalmente tentando acabar e aniquilar com a minha vida. É isso que é justo? É isso que vocês acham justo? Ora, ora, Monark descobrindo que ele não é dono dos meios de produção. Mas eu vou dar a minha opinião e vai fugir um pouquinho do que talvez o público que me segue pensa, espera de mim. Eu acho de verdade que a pena para o Monark nessa altura do campeonato tá um pouquinho pesada. Ele foi extremamente babaca, assim, preconceituoso, infeliz nas declarações que ele deu nos últimos anos. Fato. Foi merecido o que aconteceu com ele até hoje? Sim. Detalhe que tudo que ele reagiu e justificou nos últimos anos sempre foi de uma forma prepotente, arrogante, dono da razão, sendo que ele sempre foi muito burro. E eu acho o Monark, ele acho que fumou tanta maconha de verdade que atingiu o tico e o teco dele. Então, assim, eram coisas tão imbecis que ele falava, que era tão fácil de desconstruir, de tão absurdas, né? E que ele, na ignorância, ele acreditava que ele tinha razão. E até era um jovem que levou um podcast como se estivesse no sofá da casa dele, bebendo, fumando maconha, e não estava entendendo a proporção que estava tendo, né? Que ele era, naquele momento, o podcast mais ouvido do país, o Flow. Dinheiro entrando, e aí começou a se achar o dono do mundo. E aí, bebida, imaturidade, burrice, falta de conhecimento, né? Começou a falar todas as asneiras que nós sabemos. Enfim, até apologia ao nazismo ele defendeu. Liberdade de ter um partido nazista. Nesse nível, se você não está lembrado. Mas como ele fala nesse vídeo, ele admite que ele errou. Ele passou um tempo nos Estados Unidos morando lá, em que teve um choque, né, de desconstrução. Tudo que ele achava que era os Estados Unidos, ele sentiu na pele que não era nada daquilo. Então, eu acho, por questões humanas, de evolução, que tem uma hora que a gente tem que dar a chance da pessoa mostrar que ela mudou, que ela está em evolução. Eu já fiz um vídeo aqui meu dizendo o que eu já fui no passado. O Fábio de 15, 20 anos atrás não começaria um diálogo com o de hoje. Ao mesmo tempo que eu tenho vergonha do que eu fui, eu tenho muito orgulho do que eu estou me tornando cada vez mais. Eu já fui xenofóbico, homofóbico, era da igreja, né? E a culpa não era da igreja, é que em mim sofreu um processo que só fomentou todos os preconceitos. Que acontece com muitos, inclusive, né? E assim, era extremamente preconceituoso, odioso, a ponto da Polícia Federal ir na minha casa, levar o meu PC por textos que eu postava de cunho xenofóbico. Tá? Eu fui investigado pela Polícia Federal por postagens em 2005 no Orkut, para você ter noção. E sim, eu era muito babaca, ignorante politicamente em todos os aspectos também, e achava que detinha a verdade universal. Gente, eu era um monarquezinho, eu era Macalói, mas eu mudei. E eu mudei de uma forma que todos que convivem comigo desde aquela época falam: você, Fábio, é a pessoa que mais mudou que eu conheço. E sim, eu sou a pessoa que mais mudou que eu conheço. E a partir do momento que você não dá a chance da pessoa poder mostrar que ela mudou, então a gente está ajudando a rotular, a não permitir a evolução das pessoas.
Então eu posso ser muito recriminado aqui, mas eu sou contra essa punição vitalícia do YouTube. Por quê? Deixa o cara falar, mostrar o que ele pode ter mudado. Se ele continuar, alguma coisa ele aprendeu. Ele não vai continuar falando as merdas que ele falava. Então, ele não vai querer perder novamente a monetização, o canal. É um sustento, é uma forma de sustento dele. Que ele perdeu muito. Imagina, ele ganhava muito dinheiro num podcast e viu o nível de vida cair. Então, eu sou extremamente contra essa decisão da própria plataforma, né, do YouTube, de bani-lo. Como assim, gente? Até um assassino, né, ele tem um limite para pagar para a sociedade, que nunca nem chega a 30 anos de prisão. E, volto a dizer, o Monark mereceu tudo que ele passou. Só que, será que não vale a pena a gente dar uma chance? Porque se eu recriminar ele de forma vitalícia, eu vou estar sendo contraditório, porque é a mesma coisa que pegar o Fábio de 20 anos atrás e achar que eu sou a mesma coisa hoje. E pagar por um passado que não diz mais nada sobre mim. Aliás, quando a Polícia Federal foi na minha casa, eu já não pensava mais daquela forma que eu postei. Ela foi 10 anos depois, praticamente. Menos um pouco. Ela foi em 2012. Eu já não era mais nada, não era mais da igreja, não era mais xenofóbico, eu estava num processo de evolução mesmo, já tinha mudado minha opinião de várias coisas. Então, assim, se a gente não se permitir e dar o direito da outra pessoa a mostrar que mudou, o que a gente está fazendo nesse mundo? Então, taxa todo mundo de uma coisa e acabou. Então, portanto, eu sou a favor de perdoar, Monark. Mostre para nós que você mudou, que você é um homem, se tornou um homem. Caso contrário, você vai ter outras penas. Mas, sei lá, eu me compadeci de coração com o lamento dele. As outras vezes eu zoei, debochei, porque merecia. Agora, eu penso diferente. Tem hora que é preciso dar um restart e um recomeço para a pessoa. O que vocês acham? Concordam ou discordam de mim?